Você tem ideia de quem é que vai poder ser cidadão dos céus? Quais os pré-requisitos para você poder entrar no céu? Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a discussão é: como que seria o cidadão do céu? Cerca de 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi escreveu alguns salmos. E um salmo muito interessante, é chamado de salmo davídico, porque é um salmo escrito pelo rei Davi, é o Salmo 15. E o Salmo 15 trata sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, estou no livro de Salmos, lá no Velho Testamento, o de número 15. Ele é super pequenininho. E ele diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Santuário, algumas versões tratam de tabernáculo, outras de tenda. É que quando o povo de Israel estava ali atravessando o deserto, Deus ordenou que eles fizessem uma tenda e nessa tenda fosse montada algumas coisas que posteriormente acabou virando, a construção do templo que Salomão construiu. Então, quando ele fala, Senhor, quem habitará no teu santuário? Ali era a presença de Deus entre os homens. Quem poderá morar no teu santo monte? Esse santo monte provavelmente se refere ao Monte Sião, onde foi construído o templo de Jerusalém. Traduzindo, Senhor, quem poderá estar contigo? Quem poderá estar nos novos céus e na nova terra, se a gente adaptar melhor essa história aqui? E aí o próprio Davi responde. Mas vamos lembrar que a resposta de Davi é inspirada pelo Espírito Santo, como toda a Escritura, como tudo na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente tem como a palavra de Deus. Então, quem, Senhor? Quem poderá habitar? Resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Vou voltar. Quem habitará? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Se isso fosse um requisito para você ir morar com Deus, você passaria nesse teste, mas dentro dos padrões de Deus, daqueles padrões que Jesus colocou, onde lá nos mandamentos tinha não adulterarás, e Jesus fala assim, olha, mas se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Então, você é íntegro. O que é íntegro? Íntegro é aquela pessoa que de maneira integral obedece à santa lei de Deus. Você pratica o que é justo? Esse eu não preciso explicar, né? Justo é de justiça. Que de coração fala a verdade, aquilo que sai da sua boca está alinhado ao que está no seu coração? Jesus disse que sim, que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Mas a gente sabe fingir também, né? A gente consegue soltar umas palavras que não estão no nosso coração. Então, tudo aquilo que sai da sua boca de bondade está alinhado de fato com o seu coração? Não usa a língua para difamar. Difamar é você ficar falando mal da pessoa, não é nem questão de você inventar. Mas você pode pegar um fato da minha vida, um fato negativo, e ficar falando para todo mundo. Ah, não é querer falar, mas olha o que ele aprontou. Isso é difamar uma pessoa. É você ter a língua comprida, se apressar para ficar falando mal da vida dos outros. Que nem o mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Você nunca inventou uma mentira de propósito para atrapalhar a vida de alguém? Pois bem, se você faz aquelas coisas ali de cima, que são 3 afirmações para você fazer, e se você não faz essas aqui de baixo, tudo dentro dos padrões de Deus, ok, por enquanto você está passando no teste para ir para o céu. Que rejeita quem merece desprezo.
Você respeita aquelas pessoas que zombam de Deus, que zombam de Jesus? Você trata essas pessoas com o mesmo respeito que você trata uma outra pessoa cristã? Aqui está dizendo que você tem que rejeitar, não é fazer acepção de pessoas, mas você não pode dar o mesmo crédito para uma pessoa que zomba de Deus e para uma pessoa que é cristã. Então, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha, esse é um exemplo que todo pastor dá. Você vai vender um terreno, você vai vender um apartamento. Você combinou o preço lá, R$300 mil. A pessoa vai no banco, faz o financiamento, chega para comprar de você com esses R$300 mil, só que nesse ínterim, nesse meio tempo, você recebeu uma proposta de R$400 mil. Você mantém a sua palavra? É isso? Você consegue manter a sua palavra, mesmo que isso vai te causar um dano? Você mantém os 300 mil que você falou para aquela pessoa? Ou você vai falar, agora o preço mudou, me ofereceram mais? Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Sabe aquela pessoa que vê que o outro está quebrado, vai lá com dinheiro na cara e esfrega assim, ó, mas é à vista, eu estou te pagando. Você está visando ganhar dinheiro em cima do irmão que está quebrado. Você vai emprestar um dinheiro, mas você não vai emprestar um dinheiro e falar assim, olha, eu tenho um dinheiro na poupança aqui, eu vou te socorrer, você me paga o mesmo juro da poupança. Não, você vai emprestar, entre aspas, aquele dinheiro, mas com um juro absurdo, você está se aproveitando do seu irmão. E não aceita suborno contra o inocente. Você não aceita dinheiro, por exemplo, para vir numa rede social falar mal de alguém, falar mal de algum político ou falar alguma coisa de alguém. Quem assim procede, agora a resposta final, né? Quem assim procede nunca será abalado. Ok, você passou no teste? Não, né? Eu também não passaria nesse teste, não. Não dessa maneira, dentro dos critérios de Deus, eu não passaria, não. Então, quem, Senhor, poderá habitar no teu santuário? Resposta, ninguém. Se depender de você, se depender da gente, mas ninguém pode ficar na presença de Deus. Nós seríamos assim totalmente aniquilados se nós entrássemos na presença de um Deus santo, puro, todo-poderoso. Ninguém. Desde que houve a queda, lá em Gênesis 3, que eu sempre falo aqui sobre a queda da humanidade, que o ser humano é caído, ninguém pode subsistir à presença de Deus. Ninguém, pelos seus méritos, poderia ficar. Mas aqui está falando, Senhor, quem poderá? Olha essa descrição aqui, só Jesus foi capaz de cumprir tudo isso na íntegra. É por isso que ele ali naquela cruz, ele aniquilou, ele destruiu aquela condenação que havia na lei contra os que se arrependem de seus pecados, se convertem dos maus caminhos e aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como único e suficiente Salvador. Aquele título de dívida foi rasgado na cruz, porque só Jesus é capaz de cumprir isso que está aqui no Salmo 15. Você não consegue, eu também não consigo. Mas, apesar da gente ter todos os defeitos, a gente se esconde atrás daquele que é perfeito, daquele que pagou no nosso lugar. Sabe aquela história de manter a sua palavra mesmo com dano próprio? Jesus manteve a sua palavra. Ele falou, não, Pai, eu vou lá, eu vou morrer pelos pecadores. E ele veio com todo o sofrimento, com tudo que ele passou. Ele veio e manteve a sua palavra. Então, o Salmo 15, num primeiro momento parece que é uma orientação, que muita gente usa como, olha, pelas obras a gente pode ser salvo. Não, na realidade isso é um tapa na cara da humanidade. É um tapa na cara, fala assim, ó, ninguém consegue. Se você fosse depender das suas forças, das suas obras, ó, jamais você entraria na presença de Deus. Mas através de Jesus, que conseguiu, aí sim, aí você pode entrar na presença de Deus justificado. Os seus pecados estão pagos. Aí você entra como se você fosse essa pessoa aí.
Então significa que você pode levar sua vida loucamente? Não. Agora você tem que levar sua vida exatamente como esse salmo fala. Agora você tem que tentar ter todas essas qualidades que estão descritas nesse salmo aqui. É isso que você tem que fazer, e não levar uma vida louca. Então, vamos colocar o salmo aqui de novo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Você entendeu que é ninguém, nem eu, nem você, ninguém. Mas um belo dia eu me reconheci pecador. Um belo dia eu me arrependi da vida que eu levava, eu me arrependi dos meus pecados e eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, me perdoa. Senhor Jesus, me perdoa. Eu reconheço que Tu és Deus, que o Senhor veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Por favor, me aceita. E nesse momento, eu fui lavado dos meus pecados, eu fui justificado, uma coisa jurídica, perante Deus ficou tudo bonitinho. E desde então, eu tenho tentado, porque eu continuo pecador, eu continuo uma pessoa falha. A única diferença entre um convertido e um não convertido é que o não convertido, ele não reconhece os seus pecados. O convertido, ele reconhece. Os dois são pecadores. Só que eu sou um pecador que eu me reconheço como pecador e eu tento não ser mais pecador e eu vou me santificando. E isso vai acontecer até o dia da minha morte, porque é um processo que dura a nossa vida inteira. E se eu tenho uma alegria, apesar de todas as dificuldades da vida, não é fácil. Às vezes você fica vendo aqui nos vídeos, parece que a vida do pregador, de quem está falando, minha vida é difícil como a de todo mundo. Todo mundo vive, tem as suas vicissitudes, as suas dificuldades da vida. Mas a minha alegria é porque eu vou habitar no Santo Monte. Eu vou poder estar com Cristo lá no final. E tudo isso por quê? Porque eu reconheci Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Você já analisou sua vida? Você tentou aplicar o filtro que está aqui para ver se... Você já viu, né? Não dá, é impossível. É impossível cumprir na íntegra todos esses itens aqui. É por isso que a gente precisa de um Salvador. Que você pense nisso, que você reflita e que você saiba que Deus te ama tanto que Ele mandou o próprio Filho aqui para morrer no seu lugar. Só que todo mundo fica vendendo um evangelho docinho, com essa parte de Jesus te ama, Deus é amor, só que Deus também é justiça. Então um dia vai ser requerido tudo que você não fez, tudo que você fez, e você já viu que ninguém passa nesse filtro, porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. Puxa vida, como esse Deus é duro. Olha, eu digo que o amor excedeu toda a dureza, porque Ele mandou o próprio Filho aqui. E é muito simples. Você quer ser salvo? É só você crer, é só você aceitar, mas também não é só crer e só aceitar, porque quando você crer e você aceitar, aí você vai entrar por um caminho estreito. O que é esse caminho estreito que Jesus fala? Não é que o caminho amplo leva à perdição, e o da salvação é um caminho estreito. É porque aí você vai se santificar, você vai negar a si mesmo e você vai pegar a sua cruz e seguir Jesus. O evangelho não é só vitória, não. A grande vitória é porque no final você vai habitar com Cristo. Você ganhou 500 mil vezes na Mega Sena, mas não pense que é vitória hoje, amanhã, depois, todo dia vitória, vitória. Não. Deus vai te ajudar sim, vai te ajudar muito nas suas lutas. Mas não cai nessa história de evangelho de vitória, vitória, vitória. Não, o evangelho é de dureza, é de sacrifício. E se a minha palavra está te incomodando, você está achando isso chato, que bom. É sinal que isso está entrando no seu coração. Porque a pregação tem que incomodar mesmo as pessoas. Você tem que se sentir incomodado para querer mudar a sua vida. Que Deus abençoe grandemente. No próximo vídeo a gente se vê por aqui. Se você puder curtir, compartilhar o vídeo. Lembrando que no TikTok é Vitamina Bíblica e no YouTube o canal é Daniel Tetel com U. Um grande abraço, que Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.